Capítulo 9. Bom dia, Carlos. Como passou a noite? Cumprimentou o doutor Eduardo. Pronto para começar a reabilitação? Sim, doutor. Estou bastante ansioso até. Para mim vai ser bom levantar desta cama, botar o corpo para funcionar, respondeu ele. 3 dias haviam se passado desde a última visita de Eduardo, informando sobre o início das sessões de fisioterapia. Desde então, Carlos não via a hora de começar. Queria se recuperar o quanto antes. Tinha pressa em retomar a sua vida. Aquele tempo ali confinado não tinha sido de todo ruim. Tinha refletido sobre sua vida até então, sobre o acidente em si e a vida que estava levando antes de tudo acontecer. Vai ser bom para ele sair um pouco do quarto, mudar de ares, disse Isabel, que estava com Carlos naquela manhã. Bem, como você sabe, o acidente causou-lhe algumas fraturas, mas o fato de você ter estado desacordado por umas 3 semanas poupou-lhe boa parte do incômodo, principalmente nas costelas. Costelas quebradas não são enfaixadas nem imobilizadas. É complicado para o paciente que está consciente. Também ajudou bastante na sua recuperação o fato de ter estado completamente parado durante essas primeiras semanas, continuou ele. Os exames que você fez há uns dias mostraram bons resultados. Já pode tirar essa bota da perna e atá-la do pulso. Daqui a pouco o enfermeiro virá buscá-lo. Vamos botar essas pernas para funcionar de novo. Obrigado, doutor. Fico feliz em saber que o resultado dos exames foi positivo, respondeu Carlos. Sim, bastante. Você é um rapaz saudável. Daqui a pouco vai estar de pé novamente. Bem, eu vou indo. Mais tarde passo aqui novamente para saber como foi esse início de reabilitação. Despediu-se Eduardo. Sim, obrigada, doutor, agradeceu Isabel. Bom dia, meninas, como estão? Olha que eu atrasada de novo, disse Cristina, chegando para o trabalho. Nossa, tô sempre atrasada. Também? Trabalhando feito louca, não sei até quando você aguenta. Daqui a pouco dá um piripaque, e aí vai ter que dar um tempo do trabalho à força, respondeu Débora com uma bronca. Ela está querendo virar paciente, doutora Débora, só pode, brincou Camila. Verdade, riu Débora. Vocês viram que a Maria, filhinha do Carlos, esteve aí de novo? Perguntou Camila. É uma fofa. Vi, é uma graça mesmo, respondeu Débora. Nunca vi a menina. Sempre vem dias que não estou aqui, mas já ouvi falar que é um amorzinho, disse Cristina. Quem será a mãe dela? Indagou Débora. Parece que mora com Carlos. A avó e a tia estão cuidando dela enquanto ele se recupera. Olha, não sei. Estranho, né? E ele deve ser solteiro. Tirando visitas de pessoas amigas, que geralmente vêm em grupo, somente a mãe, a irmã e o amigo Augusto é que estão sempre com ele, disse Camila. Realmente, não é comum ver o pai criando filho sozinho, questionou-se Cristina. Além de lindo, parece bom pai. Mais um ponto para ele. Débora disse isso, olhou para Cristina com um olhar de indireta, abriu a porta e saiu. Carlos saíra para a fisioterapia e Dona Guadalupe estava no quarto à sua espera. Arrumava os pertences de Carlos, roupas sujas para levar em casa. Pensava na conversa inacabada com a doutora Cristina sobre o estado emocional de Carlos. Sentia nele uma certa mudança, como se ele estivesse menos impulsivo. Não tinha continuado a conversa com a doutora, mas no fundo sabia que ela se importava com Carlos. Sentia que essa mudança de Carlos tinha grande influência dela.
O filho tinha mencionado algumas vezes sobre conversas entre ele e a doutora. Engraçado, riu Dona Guadalupe consigo mesma. A doutora havia dito que não era psicóloga, mas acabou se saindo bem. Carlos estava mais centrado. Não via nele mais aquele rapaz perdido de antes. Nunca havia sequer pronunciado o nome daquela mulher dos infernos desde que tudo aconteceu. Apesar de Carlos nunca ter dito uma palavra a respeito, sabia que aquele acidente tinha o dedo dela. Estamos de volta, Dona Guadalupe. Trouxe seu filho são e salvo, disse o enfermeiro, trazendo Carlos na cadeira de rodas. Espero que tenha se comportado bem, brincou ela. Sim, comportou-se muito bem, respondeu ele. Bem, eu vou indo. A enfermeira deve vir aqui daqui a pouco com a medicação dele. Muito obrigado pela carona, agradeceu Carlos. E então, meu filho, tudo certo? Como foi? Perguntou Dona Guadalupe. Tudo certo, mãe. É um caminho um pouco longo ainda. Eu estou pedindo muita paciência a Deus. Força, meu filho, força. Vai dar tudo certo. Vai sim, mãe. Eu tenho bastante esperança que vai, respondeu ele um pouco desanimado. Vou dar o melhor de mim sempre. Preciso ficar de pé novamente. Não quero ser um estorvo para ninguém. Para começo de conversa, eu não tinha que ter me metido nessa fria. E metido a senhora, a Isabel, o Augusto e a Maria junto, desabafou ele. Meu filho, não diga isso, vai ficar tudo bem. Olha aí você se recuperando bem, respondeu Dona Guadalupe. Olá, bom dia, bateu a enfermeira à porta. Bom dia, entre, Camila, disse Dona Guadalupe. Estou trazendo a medicação do Carlos. Obrigada, agradeceu Dona Guadalupe. Doutora Cristina está aí hoje. Disse que vai passar aqui depois do almoço para saber como foi o primeiro dia de fisioterapia do Carlos, disse a enfermeira. Essa doutora Cristina não falha mesmo, né? Deve ser, como se diz, workaholic. Acho que é assim. É assim mesmo que se diz, respondeu Carlos achando graça. Gostei do seu inglês, minha mãe. A senhora está certa, Dona Guadalupe. Ela é workaholic, sim. Não para, não dá um tempo, sempre trabalhando. Ela se desiludiu do amor, eu acho. Aí fica tentando compensar com o trabalho. O fim de seu casamento a fez ficar pragmática demais. Desde que se separou, nunca mais ela se relacionou com ninguém. Ela diz que não quer mais saber de relacionamentos. Só trabalho, trabalho e trabalho. Diz que não vale o aborrecimento. É como se estivesse se autopunindo por ter amado a pessoa errada, sei lá. Espero que um dia ela abra o coração novamente. É uma moça jovem ainda. Sim, jovem ainda. E um encanto de pessoa, não é mesmo, Carlos? Elogiou a Guadalupe. Sim, é verdade, disse Carlos pensativo. Tudo a respeito de Cristina o intrigava. Era uma mulher com um grande poder de chamar a atenção alheia para si e, ao mesmo tempo, muito reservada. E isso aguçava seus questionamentos sobre a vida pessoal dela. Tem gente que você conhece na fila do banco e já vai dizendo tudo ao próprio respeito. Ela era o oposto. Quase nunca falava a respeito de si mesma. Mostrava-se sempre tão preocupada com o bem-estar dos outros, ao passo que parecia sempre pensar muito pouco em si. E essa curiosidade que Carlos tinha a respeito de Cristina a cada dia aumentava mais. Não conseguia disfarçar às vezes. Capítulo 10. Cristina chegava de um breve intervalo na lanchonete quando foi chamada no quarto de Carlos. Estava incomodado com dores.
Assim que recebeu o aviso, ela dirigiu-se até lá. Olá, Carlos, boa tarde. Posso entrar? Perguntou Cristina. Doutora Cristina, por favor, entre, respondeu ele com uma voz meio embargada. Você está só? Quis saber Cristina. Sim, Isabel precisou sair, mas já volta, disse ele. O que aconteceu? Está sentindo dores? Você não costuma ter incômodo com dores. Meu quadril, minhas pernas doem bastante. Estava incomodado mais cedo, mas era tolerável. Agora está bem forte. Ela examina as pernas de Carlos e quer saber onde a dor tem mais intensidade. A expressão de dor no rosto de Carlos aumenta mais. Ela pega o celular e liga para Débora. Pede que ela faça a requisição da medicação analgésica e anti-inflamatória. E fica aguardando enquanto a conversa com Carlos continua. Você começou a fisioterapia hoje, Carlos? Perguntou ela. Sim, hoje, respondeu ele com a voz ainda embarcada. Bem, suspeito que seja em decorrência do esforço dos exercícios de hoje. Vou te dar um analgésico e anti-inflamatório forte. Pode ser que a dor ainda persista por algum tempo. Vou falar com o fisioterapeuta, eu acho que ele exagerou. Não, doutora, não diga nada, por favor, a culpa foi minha. Por conta própria fiz repetições além da quantidade que ele pediu. Mas por que isso, Carlos? Preciso ficar de pé logo, doutora, respondeu ele. A enfermeira bate na porta. Chega com a medicação requisitada. Pedi a medicação injetável para que faça efeito com mais rapidez, explica Cristina. Ah, sim, obrigado. Estou realmente incomodado com essa dor, agradeceu ele. Carlos, por favor, não faça mais isso. Você só vai conseguir se prejudicar, ou pior, vai só retardar a sua recuperação, pediu Cristina. Desculpe, doutora, eu achei que fosse ajudar. Eu realmente preciso retomar a minha vida. Você se importa que eu sente ao seu lado? Posso lhe fazer companhia até Isabel voltar? Claro que pode, doutora, respondeu ele. Eu sei que gera muita impaciência ficar aqui, ter os movimentos das pernas ainda limitados, mas pensa comigo. Há quase 2 meses você esteve entre a vida e a morte. E agora aqui está você, vivo em franca recuperação. Agradeço sua preocupação. Foi uma tolice da minha parte. Mais uma. O que é isso, Carlos? Deixa dessa conversa. Há quanto tempo já temos convivido? Você não é uma pessoa tola. Muito pelo contrário. Sempre preocupado com seus entes queridos. Deu uma folga a si mesmo, desabafou Cristina. Bom, já que estamos sendo francos um com o outro, eu lhe diria a mesma coisa. Doutora, deu uma folga a si mesma. Do que você está falando? Perguntou ela com surpresa. Exatamente porque temos convivido há um certo tempo, eu estou lhe dizendo isso. Vejo a senhora sempre numa correria, sempre com ar de cansada. Talvez nós dois precisemos ser menos duros conosco mesmos. Cristina ficou realmente surpresa. Não esperava a resposta de Carlos, mas não o contestou. Na verdade, baixou a guarda. Talvez você tenha razão, Carlos. A gente não se enxerga às vezes. É preciso que alguém nos abra os olhos, disse ela com franqueza. Nossa, pensei que a senhora não precisa me chamar de senhora, disse ela sorrindo. Pensei que você iria ficar furiosa com a minha resposta. Já tinha preparado os ouvidos, disse ele também sorrindo. Você é um camarada que gosta de viver perigosamente.
Achou que eu iria ficar furiosa e ainda assim me metralhou com essa resposta. Admirou-se ela. Eu sou meio sem filtro, desculpe-me. Eu vou falando as coisas que me dão na telha, disse Carlos. Mas é que, não sei, já que estamos sendo francos, gostaria de dizer que me preocupo em vê-la todos os dias nesse ritmo frenético. Eu também estaria vivendo em um ritmo louco não fosse o acidente. De certa forma, estou tendo tempo de refletir um pouco sobre a vida. Podemos concluir então que há males que vêm para bem, retrucou Cristina. Sim. Quais as chances de duas pessoas workaholic como nós encontrarmos um ao outro, vivendo vidas tão diferentes? Você, uma médica, eu, um dono de restaurante. Conhecê-la, para mim, foi um grande bem, doutora. Acredite. Carlos sabia que poderia levar um grande fora naquele momento, mas era um cara corajoso. Apesar de ter se segurado todo esse tempo, sentia que era hora de arriscar. Era algo que ele não temia fazer. Se tinha se segurado todo esse tempo é porque Cristina nunca mostrara nenhuma abertura. Era também porque tinha um enorme respeito e uma enorme admiração por ela. Mas aquela era a hora. Sentia-se como se estivesse novamente na direção do carro de encontro ao muro. Mas era tarde. Já tinha dado as cartas. Para mim também, Carlos. Foi um grande bem conhecê-lo. Admiro o seu jeito determinado de ser, a forma como se importa com sua família. Dona Guadalupe, Isabel, Maria e Augusto têm sorte de terem você por perto. Sempre admirei as pessoas que colocam a família acima de tudo, respondeu ela com serenidade. Meu Deus! Naquele momento, suas pernas faltaram de vez. Nem sabia se era o analgésico ou o choque daquela resposta. Definitivamente, aquela mulher tão especial abrir a guarda para ele. Agradeço suas palavras, doutora. Me sinto até melhor agora, disse ele sem conseguir esconder a admiração por Cristina. Eu realmente sei muito pouco sobre sobre você, mas digo mesmo a seu respeito. As pessoas que têm o prazer de conviver com você têm muita sorte. Carlos. Cristina continuaria a conversa, mas foi interrompida pela chegada de Isabel. Olá, doutora, que bom vê-la. Carlos começou a fisioterapia hoje. Está bastante empolgado, disse Isabel com animação. Sim, estou sabendo da novidade. O exercício de hoje sobrecarregou um pouco a musculatura, mas ele já está bem. Eu vou indo agora, despediu-se Cristina. Obrigado pela conversa, agradeceu Carlos. Também eu lhe sou grata pela conversa, disse Cristina, deixando o quarto. Capítulo 11. O dia amanheceu ensolarado. Carlos sentiu-se leve naquela manhã. Ainda tinha viva na mente aquela breve conversa com Cristina. Ela disse que o admirava, logo ele, que desde que acordara do acidente só conseguia se achar um nada. Queria mesmo ser merecedor de admiração, mas na verdade não passava de um homem cabeça dura e impulsivo. Aquele jeito sereno e firme de Cristina trazia-lhe paz quando estavam próximos um do outro. Eram claramente duas pessoas de características opostas. Contudo, sentia-se incontrolavelmente atraído por esse jeito dela de ser. Não sentia que tinha realmente muito do que se orgulhar de si mesmo, principalmente depois de ter se envolvido com uma mulher como Vivian, pensava ele. Deixou que aquela mulher o influenciasse de tal forma que as coisas culminaram naquele acidente. Era tão claro de enxergar tudo agora.
mas até pouco tempo estava imerso até o pescoço em um relacionamento destrutivo. O pior é que as pessoas tentavam alertá-lo, mas ele era simplesmente incapaz de enxergar um palmo na frente do nariz. Tudo o que desejava era não ter que olhar na cara daquela mulher novamente. Mas, infelizmente, sabia que não se livraria dela tão facilmente. Bom dia, Carlos, como está? A dor voltou a incomodar? Doutora Cristina, bom dia. Que bom vê-la. Estou bem, ainda sinto um pouco de dor, mas é aquela dor normal de quem se exercita depois de muito tempo parado. Nada como o incômodo que senti ontem, respondeu ele. Sozinho novamente? Quis saber Cristina. Sim, não tem problema. Já consigo me virar bem, disse Carlos com animação. Até gosto de ficar só um pouco. Como lhe disse, tenho refletido muito sobre minha própria vida. Sim, isso é bom. Penso que eu também deveria fazer o mesmo, refletir sobre a vida, respondeu Cristina com um olhar meio melancólico. Não sei se deveria, mas vou lhe contar. No dia do acidente, como já lhe disse em uma outra oportunidade, tive um bate-boca e fiquei extremamente irritado, completamente fora de mim, como jamais havia acontecido em minha vida. Tinha bebido bastante e não tenho o hábito de beber para me embriagar. Sabia o que estava fazendo. Saí dirigindo como um louco, pensando em acabar com tudo, mas não tive coragem. Ouvi a voz da Maria me pedindo para parar. Foi quando perdi o controle do carro e fui de encontro ao muro. Cristina sentou-se ao lado de Carlos. Sabia que não deveria. Aquele era seu ambiente de trabalho. Carlos era um paciente, mas resolveu prosseguir a conversa. Acredite ou não, sei como é. Estar no limite das emoções. Sei que meu jeito é diferente do seu, mas somos dois adultos, já passamos por situações limite na vida. Também tenho minhas cicatrizes, não o julgo. Você deve ter tido bons motivos para chegar ao limite. Um relacionamento completamente desequilibrado, combinado com uma vida frenética, sem descanso, sem reflexão. Foi esse o motivo. Não sei o que me deu para entrar nessa canoa furada. 1 ano de relacionamento repleto de discussões, confusões, idas e vindas. Muita coisa para fazer, não delegava responsabilidades, deixava tudo para resolver eu mesmo. Uma vida exaustiva, um cara impulsivo como eu, uma discussão e pronto, foi a gota d'água. Saí dirigindo sem rumo, disposto a acabar com tudo, desabafou Carlos. Bom, deve ser por isso que ainda estou segurando a onda. Escolhi ficar com as responsabilidades, deixei os relacionamentos para trás, retrucou Cristina. Não acredito. Como pode uma mulher como você estar solteira? Questionou Carlos. Uma mulher como eu? Eu não sei como é uma mulher como eu, disse Cristina com um sorriso meio sem graça. Uma mulher inteligente, com uma personalidade incrível e bonita. Desculpe minha franqueza, doutora, mas o homem que perdeu alguém como você é um completo idiota, disse Carlos com franqueza. Olá, bom dia, Carlos, bom dia, Cristina. Eduardo bateu à porta do quarto. Vim ver como está nosso paciente, impaciente, brincou Eduardo. Cristina me reportou sobre as dores de ontem. Desculpe, doutor, sei lá o que me deu. Ideia de jirico a minha de exagerar logo na primeira sessão, disse Carlos meio sem graça. Bom, de qualquer forma, parece que foi algo passageiro. Vejo que você hoje me parece melhor e sem dor. Amanhã tem mais, mas vá com calma. Vai dar tudo certo, retrucou Eduardo. Prometo que vou me comportar, brincou Carlos. Espero que sim, disse Cristina.
ou vou pedir ao Eduardo para ele puxar as orelhas novamente. Pode confiar, garantiu Carlos com um sorriso. Agora preciso ir, Carlos. Qualquer problema, chame a mim ou ao Eduardo. Quem ficará com você hoje? Minha mãe. Já deve estar chegando, mas, novamente, não se preocupe. Já consigo me virar bem sozinho. Está certo, então. Qualquer problema é só chamar, disse Cristina, despedindo-se, deixando Carlos e Eduardo ainda conversando. Então, quer dizer que Carlos tinha um relacionamento. Ou teve. Pelo visto, não tinha intenção de seguir adiante com ele. Pensou Cristina. Mas por que cargas d'água estava ela pensando nisso? Ora, Cristina, por quê? Pense. Você se deixou apaixonar, é por isso, disse Cristina em suas conversas consigo mesma, enquanto analisava alguns prontuários em um dos consultórios do plantão. Olá, Cristina. Muitos pepinos hoje? Perguntou Débora, entrando de sopetão sem bater. Oi, Débora. Que susto! Você nunca bate na porta, reclamou Cristina. Na verdade, não sabia se ela tinha ouvido suas palavras. Cristina nem sabia ao certo se estivera pensando ou falando em voz alta. Enfim, já era. Se Débora ouviu, paciência. Se você está com medo de que eu tenha ouvido seus pensamentos em voz alta, não ouvi. Se é o que está lhe preocupando, disse Débora certeiramente. Eu sempre tomo sustos. Você nunca bate na porta. Logo eu, que já deveria estar acostumada com você, reclamou Cristina. Vou tentar mudar, prometo, respondeu Débora. Você sempre diz isso, Débora? Não tem mais esperanças, respondeu Cristina sorrindo. Débora era um caso perdido. Quanto aos pepinos, nenhuma novidade, somente os pepinos de sempre. Que bom, não dormi direito. Laura está doentinha, choramingou a noite toda. Enquanto isso, Jorge roncava lá no nosso quarto. Acho que aqui no trabalho está mais tranquilo que em casa. Olha aí a vida que eu me livrei, respondeu Cristina. Olha, realmente, ainda bem que você não teve filhos com aquele traste. Verdade. Mas, Cristina, minha cara, hoje não era sua folga? Questionou Débora. Deixei para amanhã, tinha muito o que fazer hoje. Cristina, minha amiga, me escuta. Tente trabalhar menos. Dá um tempo para você mesma, tira uma folga. Quem sabe até mesmo umas férias. Acho que você tem tantas férias acumuladas que ainda não tirou que vai acabar perdendo o direito. Não estou com cabeça para pensar em férias agora, respondeu Cristina. Deixa eu te explicar, minha cara. As pessoas geralmente, não estão com a cabeça para o trabalho. Elas esperam ansiosamente pelas férias, isso sim. Ok. Vou tentar ser uma pessoa mais normal, prometo, brincou Cristina. Amiga, pessoas normais não ficam aguentando o ex-marido bisbilhotando sua vida todos os dias no trabalho. O Eduardo não bisbilhota minha vida, Débora. Que ideia fixa. Então, por que ele veio parar aqui nesse setor depois que você deu com o pé na bunda dele? Sei lá. Eu não fico pensando a respeito. Eu simplesmente não dou a mínima para o que ele faz ou deixa de fazer. Só converso com ele o estritamente necessário. Pois eu digo e repito, esse cara só está neste setor para te vigiar. Fica esperta, enfatizou Débora. Eu já sou grandinha, Débora, sei me cuidar, acredite. Olha para você, amiga, sério? Você está com uma aparência bem cansada. Me ouve, por favor, tira sua folga amanhã.
Vai resolver a questão das suas férias. Promete? Questionou Débora. Sim, prometo, respondeu Cristina. Agora eu vou deixar aí você falando sozinha do jeito que você gosta, tá bom? Da próxima vez, bato na porta. Pode confiar, brincou Débora e saiu em seguida. O dia já ia chegando ao fim. Dona Guadalupe cochilara na poltrona enquanto assistia à TV. E Carlos, sentado no pequeno sofá que havia no quarto, perdido em seus pensamentos, lembrou de quando acordara naquele hospital. Não sabia bem o que estava acontecendo. Achou até que tinha morrido. De certa forma, tinha mesmo. Achou sinceramente que não conseguiria superar toda aquela inquietação do começo. Viu-se por vezes imaginando um futuro negro, repleto de consultas psiquiátricas e antidepressivos. Mas não, ao contrário. A cada dia que passava, sentia-se mais fortalecido e disposto a viver a vida. Sentia de fato que toda aquela perturbação que o levou a atentar contra a própria vida estava aos poucos ficando para trás. Tanta dedicação de seus familiares, e isso incluía Augusto, com sua recuperação, fazia com que ele se sentisse amado. Além disso, fazia com que ele desejasse se tornar um ser humano melhor, merecedor de todo aquele esforço por parte daquela pessoa que tanto amava. Seu pensamento, por vezes, voava longe, mas quase sempre retornava para uma única pessoa, Cristina. Não conseguia tirar uma curiosidade do pensamento. Quem poderia ser o ex-marido dela? Tal curiosidade o consumia. Queria perguntar a ela, mas não tinha coragem. Logo ele, tão língua solta como era, ficava completamente desarmado quando estava perto de Cristina. Quem poderia ser esse homem? O que ele fez de mal para ela? Ela disse que também já tinha vivido momentos difíceis. Nem sabia quem era o cara, mas já tinha raiva dele. Não conseguia ficar inteiramente feliz com a proximidade de sua alta. Ir para casa significava estar de volta ao seu lar, mas, por outro lado, significava perder a convivência com Cristina. O que fazer? Dizer a ela o que estava sentindo? E Vivian? O que fazer com tamanho abacaxi? Certamente, ela não se deu ainda por vencida. Ainda vai encher muito o saco tentando reatar o namoro. E ele sabia bem o porquê. Não era justo envolver Cristina nessa contenda. Interrompo? Oi? Estou interrompendo seus pensamentos, Carlos? Não, imagina, doutora Cristina. Sua presença é sempre bem-vinda. Vim ver como você está, como passou o dia. Já estou indo. Não estarei aqui amanhã. Estou bem, doutor, obrigado. Não demore em ir para o seu merecido descanso. Vejo que tem trabalhado muito. Está com uma aparência bem cansada. Eu gosto de trabalhar. Fazer o quê? Disse ela, sentando-se no sofá ao lado de Carlos. Pobre Dona Guadalupe, não aguentou o tranco de hoje, hein? Disse Cristina ao vê-la cochilando. Eu cansei de dizer que consigo me virar sozinho, mas ninguém me ouve, respondeu Carlos. Imagina se seus familiares vão deixar você sozinho, Carlos. É claro que não, retrucou Cristina. Em breve você terá alta. Tudo isso será passado. Imagino que você deva estar ansioso. Para lhe ser sincero, não sei dizer. Ficar este tempo em um descanso forçado me ajudou a refletir melhor sobre a vida, repensar conceitos e atitudes que não estavam me fazendo bem, disse Carlos, abrindo seu coração. Mas saber que em breve vou deixar de dar trabalho às pessoas que amo me deixa feliz. Lembre-se que em breve você voltará para sua doce Maria. Tudo vai ficar bem, acredite. A senhora, você ainda não a conheceu, não é verdade?
Curiosamente, ainda não. Sempre nos desencontramos. Faço questão que você a conheça. Vou pedir para que a tragam aqui em um dia que não esteja de folga. Ah, por favor, faça isso. Será um prazer conhecê-la, disse Cristina com um sorriso. Vou sentir sua falta, disse Carlos de uma vez. Era o que sentia. Queria que ela soubesse. Cristina olhou para Carlos bastante surpresa. Já tinha entendido os sentimentos dele. Era uma moça crescida. Sabia o que estava acontecendo. Mas realmente não achou que ele fosse assim tão direto. Ela não era assim. Sempre foi difícil para ela demonstrar o que sentia. Eduardo, nesse ponto, era muito parecido com ela. Além de todo o relacionamento conturbado que levavam pelo fato de Eduardo ser extremamente controlador, ambos tinham muita dificuldade de falar o que sentiam. O relacionamento acabou por esfriar. Carlos, por outro lado, tinha o sangue quente. Era muito claro ao demonstrar seus sentimentos. Cristina tinha muito receio em se entregar a um relacionamento com uma pessoa assim. Ele sempre a surpreendia. Por vezes, ela acabava sem saber como agir, sem saber o que responder. Mas por mais que tentasse, era muito difícil resistir às investidas de Carlos. Ela se sentia atraída por ele de uma forma tal que às vezes perdia o controle de si mesma. O que dizer? Desconversar, quem sabe? Fingir que não entendeu? Não. Carlos estava sendo honesto, estava abrindo seu coração. Estava, como sempre, sendo bastante corajoso. Ele não merecia uma resposta vaga. Todos esses pensamentos povoaram a mente de Cristina num espaço de segundos. Então resolveu responder com sinceridade. Você talvez não acredite, Carlos, mas também vou sentir sua falta. Não precisa ser educada comigo, doutora. Eu só queria mesmo que você soubesse, respondeu Carlos descrente. Você não acredita em mim? É isso? Questionou ela em tom de brincadeira. Eu devo acreditar? Claro que sim, reafirmou Cristina. Não brinque assim comigo, doutora. Se você soubesse... Se eu soubesse o quê? Insistiu ela. Carlos tinha as mãos frias naquele momento. Um frio na barriga tomou-lhe de assalto. Sentia uma vontade incontrolável de beijá-la. Sentia a respiração de Cristina próxima a ele. Meu Deus, o que fazer? Também Cristina sentia o tal frio na barriga. E também ela sentia-se incontrolavelmente atraída por Carlos. Sentia sua respiração faltar. Aquela deveria ser uma relação profissional. Era seu trabalho. E ali estava ela, desejando cair nos braços de um paciente, enquanto sua mãezinha idosa cochilava na poltrona. Que loucura! Que poder era esse que Carlos tinha sobre ela? Involuntariamente, seus rostos se aproximavam. Cristina sentiu então um calor fulminante subir-lhe pela face. Não se sentia capaz de recusar Carlos. Um silêncio desconfortável se fez entre os dois. Foi então que ouviram alguém bater à porta e se afastaram com susto. Nossa, Dona Guadalupe apagou geral, disse Augusto, adentrando o quarto. Carlos e Cristina estavam atônitos com o susto. Seus corações batiam tão rápido que pareciam que iam sair pela boca. Não tinham a mínima condição de pronunciar qualquer palavra. Gente, que caras são essas? Vocês parecem que viram algum fantasma. Carlos recobrou a respiração e respondeu Augusto. A gente aqui conversando em paz, você entra de repente com essa cara feia no quarto e fica aí perguntando se vimos algum fantasma. Horas bolas. Educação que é bom não te deram. Respondeu ele olhando para Cristina com olhos de cumplicidade. Ah, gente, desculpa. É que eu estou muito feliz hoje. Feliz? Posso saber por quê? Interessou-se Carlos. Não é nada. Bobagem minha, deixa pra lá. Respondeu Augusto, desconversando. Bem, eu vim aqui saber como está nosso paciente. Acabei me demorando por demais.
Tenho que ir. Augusto, Carlos, deem minhas lembranças a Dona Guadalupe, quando ela acordar, sim? Despediu-se Cristina, ainda meio tonta com o que quase aconteceu. Pode deixar, doutora, daremos sim, respondeu Augusto. Carlos ainda continuava meio sem fala. Será mesmo que Cristina correspondia a seus sentimentos? Será? O que foi aquilo? O que tinha acabado de acontecer? Decidiu não contar nada a Augusto do que tinha se passado. Na verdade, era até difícil de contar o que quer que tenha se passado. Nada havia acontecido fisicamente, mas ele tinha sentido o calor do corpo de Cristina bem próximo a si. Sentiu sua respiração ofegante. Sentia que havia reciprocidade em seus sentimentos. Mas não havia nada de concreto. Apenas uma forte intuição. Capítulo 12. Cristina resolveu ouvir os conselhos de Débora e também de Carlos. Tirou alguns dias de folga. Estava até apreciando aqueles dias sozinha, em sua própria companhia. Aproveitou para ficar em silêncio, perdida em seu... Bem, às vezes não tão em silêncio. Como sempre, conversava consigo mesma em voz alta, como era de costume. Mas, na verdade, seu pensamento frequentemente se voltava para o hospital e também para Carlos. Sentia o tempo que tinham juntos se esgotar. Ela não tinha intenção de parar para ele. O que mais queria mesmo era deixar para lá. Quem sabe aquele tempo longe a ajudasse a tirar Carlos da cabeça. Não queria se envolver com ninguém. Tinha preguiça, sei lá. Suas experiências amorosas não tinham sido bem-sucedidas. Tudo o que queria era voltar ao tempo em que não estava envolvida com esse sentimento por Carlos. Acordou cedo, fez um café, ligou a TV. Passeou pelos canais a cabo, mas só havia reality shows e filmes românticos. Desligou. Resolveu sair e dar uma volta para espairecer. Trocou de roupa, pegou a chave do carro e saiu. Carlos prosseguia com as sessões de fisioterapia. Ficou feliz em saber que Cristina havia tirado uns dias de folga, mas sentia muita falta dela. Como seria quando ele tivesse alta? O que faria quando tivesse que ficar definitivamente longe dela? Ele se perguntava. Era preciso encarar os fatos. Estava perdidamente apaixonado. Sentia-se como nos tempos de adolescente, quando seu coração ainda não tinha sofrido desilusões amorosas e era fácil cair de amores por alguém. E então, Carlos, terminou a última sequência de exercícios? Perguntou o fisioterapeuta, interrompendo os pensamentos de Carlos. Sim, fiz toda ela. Exatamente como você me pediu. Sem tirar nem pôr, respondeu ele. Muito bem. Estou vendo uma melhora bastante significativa. Você está melhorando a olhos vistos. Não tenho dúvidas de que você vai voltar a andar sem sequelas. Parabéns por seu esforço e dedicação. Obrigado. Na verdade, tenho muito a agradecer a toda a equipe. Serei eternamente grato. Bem, esse é o nosso trabalho. A recuperação dos pacientes é a maior recompensa. Acredite. Acredito, certamente, confirmou Carlos. Vou levá-lo até o elevador e chamarei o enfermeiro para deixá-lo de volta no quarto, disse o fisioterapeuta. Obrigado, agradeceu Carlos. Enquanto esperava pelo enfermeiro, sacou do telefone celular e lá ficou entretido, aguardando. Foi quando ouviu a doutora Débora e uma enfermeira conversando. E doutora Cristina, volta quando? Indagou a enfermeira. Semana que vem já está aí. Foram só 7 dias, respondeu Débora.
Podia ter ficado mais tempo, disse a enfermeira. Bem que podia mesmo, mas ela não consegue. É muito difícil para ela se desligar de tudo. Isso é verdade, doutora. Aquela ali respira trabalho. Não sei como ela tem estômago para aguentar o Eduardo todos os dias ali na cola dela. Deus me livre de trabalhar com ex-marido. Já teria pedido transferência de setor, credo, disse Débora em alto e bom som. Carlos ouviu aquilo e ficou atordoado. A notícia lhe chegou aos ouvidos como uma bomba. Deus do céu! O marido de Cristina era o doutor Eduardo. Como ele nunca percebeu? Os dois nunca deixaram transparecer nada. Nossa, estava até tonto. Ainda bem que teria uma carona de volta ao quarto. Apesar de o tratamento estar evoluindo bem, não tinha mínima condição de usar as pernas naquele momento. Cristina saíra de carro, sem destino. Gostava às vezes de dirigir por aí sem ter exatamente um lugar certo para ir. Resolveu parar no supermercado e comprar algumas bobagens. Ao atravessar a rua, ele chamou. Doutora Cristina? Doutora Cristina? Cristina procura sua volta, mas não vê de onde vem a voz. Aqui, doutora. A voz vinha do restaurante, nas imediações do supermercado. Sancho era o nome do restaurante. O mais famoso restaurante de comida mexicana da cidade. Era Isabel que a chamava. Estava na companhia de Augusto, de uma linda menina de cabelos cacheados. Devia ser a Maria, pensou Cristina. Isabel, Augusto, como vão? Cumprimentou Cristina. Estamos bem, como vai sua folga, doutora? Quis saber Isabel. Às vezes me pego pensando no trabalho, mas depois passa, brincou Cristina. Então, esse é o restaurante da família? Já jantei aqui algumas vezes, jamais imaginaria que era de vocês. Sim, é esse mesmo, respondeu Augusto. Qualquer dia venha jantar conosco, e como convidada. Nem pense em pedir a conta. Será um prazer, Augusto. Vamos marcar esse jantar sim, disse Cristina. Assim que Carlos estiver alta, será uma boa oportunidade. Concordo, disse Cristina. E essa deve ser a Maria, imagino. Sim, essa é a Maria, respondeu Augusto. Maria, diga oi para a doutora. Maria era uma graça de menina. Tinha um olhar simplesmente encantador. Uns 6 anos de idade, cabelos compridos e cacheados, na altura dos ombros. Vestia uma jardineira xadrez que parecia ser seu uniforme de escola. Olá, Maria, como vai? Perguntou Cristina. Oi, respondeu ela, olhando muito intrigada para Cristina. Sabe que eu já conhecia você? Imagino que seus familiares devem falar bastante de mim, por causa de seu pai, disse Cristina. Eu já sonhei com você, respondeu a menina. Mas no meu sonho eu não sabia o seu nome. Posso lhe dar um abraço? Cristina estava também intrigada com o que dizia a menina e respondeu. Claro que pode me dar um abraço. Sempre tive vontade de conhecer você. Imagino que você sonhou comigo de tanto que já ouviu falar da doutora Cristina. Disse isso e abraçou a menina. A menina deu-lhe um abraço demorado e também um beijo. Sonhei com você no dia que meu pai se machucou, retrucou Maria. Cristina estava muito intrigada. Continuou a conversa.
Quantos anos você tem? 6. Ah, já é uma mocinha, então. Doutora, eu acho você linda, sabia? Imagina, são seus olhos. Você é que é linda, respondeu Cristina. Agora eu vou para a escola, o tio Augusto vai me levar. Isso mesmo, já está na hora. É melhor nós irmos, senão vamos nos atrasar. E depois vou para o hospital ficar com Carlos. Até logo, doutora, disse Augusto. Até logo, Augusto. Até logo, Maria. Os dois entraram no carro e saíram. É uma menina linda, disse Cristina a Isabel. Sim, é um anjo, concordou Isabel. Ela às vezes diz que tem esses sonhos. Como assim? Indagou Cristina. Sonha com coisas que acabam por acontecer. Mas não sei até que ponto isso é imaginação dela. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, doutora, o que é? Onde está a mãe de Maria?
Capítulo 14. Augusto falava com Isabel ao telefone, enquanto Carlos tentava ler um livro. Mas tudo o que conseguia era devagar, perdido nos seus pensamentos. Mais uma semana se passara. Uma semana a menos naquele hospital. Uma semana a menos longe de casa. Uma semana a menos perto de Cristina. Ela voltara ao seu trabalho, depois do merecido descanso, mas não voltaram a conversar como antes, compartilhando suas ideias e visões de mundo. Ambos estavam evitando um ao outro. Estava em contato com Eduardo a maior parte do tempo, devido às sessões de fisioterapia. Sentia-se bastante incomodado de ter que conviver com ele. Não que ele lhe tivesse feito nada, mas se já o achava meio esquisito, calado, sem graça, agora então que só conseguia enxergar defeitos. Ok, admitia, o cara era vistoso, cabelo sempre engomado, sempre fazia questão de mostrar os braços musculosos. Na verdade, sentia uma ponta de inveja lá no fundo. Afinal de contas, ele tinha sido casado com Cristina. Tinha tido uma vida com ela. Tinham morado juntos, dormido juntos. Não conseguia tirar tudo isso da cabeça. Pronto para a fisioterapia? Disse Augusto. Como? A fisioterapia, Carlos. O enfermeiro está aqui. Claro, estou pronto. Vamos lá. Até a volta. Carlos se despediu de Augusto. O enfermeiro seguiu empurrando Carlos até o elevador. Enquanto esperavam que chegasse aquele andar, o enfermeiro puxou conversa. Daqui a pouco você não vai precisar mais de carona. Já contou para sua família que já está conseguindo caminhar? Ainda não. Quando estiver com mais destreza, vou contar para eles. Aliás, preciso de sua ajuda. Gostaria de fazer uma surpresa para a doutora Cristina. Me ajuda? Claro. O que quer que eu faça? Perguntou o enfermeiro. O elevador chegou. Vamos, eu conto no caminho, respondeu Carlos. Cristina saiu do quarto de uma paciente e encontrou Débora e a enfermeira Camila no corredor. E então, Cristina, como está a dona Nilva? Débora quis saber. Mas está bem. Vai ter alta amanhã, respondeu ela. Sabe, desde que você voltou, está com uma aparência bem melhor. Melhorou até o humor. Você acha? Indagou Cristina em tom de brincadeira. Acho não, tenho certeza. Você não concorda, Camila? Perguntou Débora. Concordo. A doutora parece bem melhor, respondeu ela. Será que eu também posso dar minha opinião? Era Eduardo, que tinha se intrometido na conversa. Débora e Camila se entreolharam. Ora, Eduardo, faça-me o favor. Não banque o engraçado. Não combina com você. Cristina respondeu rispidamente. Doutora Cristina, a senhora tem um segundo? Perguntou um enfermeiro que se aproximara. Claro, respondeu ela, aproveitando a oportunidade para se afastar do grupo. O que foi? Não foi nada de grave, é só que aquele paciente, o Carlos, me pediu que chamasse a senhora. O Carlos? O que aconteceu? Quis saber ela. Acho que ele quer lhe dizer alguma coisa, não tenho certeza. Só trouxe o recado, respondeu ele. E onde ele está? Perguntou Cristina. Está lá na fisioterapia. Será que a senhora poderia ir até lá? Claro, sem problema. Vou lá agora mesmo. Obrigada pelo recado. De nada, disse o enfermeiro saindo e indo cuidar de seus afazeres. Cristina ficou intrigada. O que poderia ser? O enfermeiro disse que não era nada grave. Ainda assim, estava bastante curiosa.
Ao chegar ao andar da fisioterapia, perguntou aonde Carlos estava. Foi informada que estava na última sala à direita. Carlos? Disse ela entrando na sala. Doutora Cristina? Aqui, respondeu ele. O que houve, Carlos? Posso ajudar? Espere. Fique aí mesmo. Não saia do lugar, pediu Carlos. Está bem, então. Carlos estava sentado na cadeira de rodas. Com algum esforço, ficou de pé. Cristina arregalou os olhos. Carlos estava de pé. Deu um passo para frente, mas ele gesticulou, pedindo que ela continuasse parada. Assim ela fez. Ainda com certa dificuldade, deu o primeiro passo. E o próximo, e o próximo. Caminhou em passo lento até chegar a ela. Cristina estava sem fala. Durante o percurso de Carlos, várias memórias vieram à sua mente. Lembrou do dia em que passou pelo acidente praguejando. Também do momento em que a ambulância chegou ao hospital e ela o viu pela primeira vez. Lembrou da primeira vez em que encontrou a família de Carlos e de quando ficou na UTI olhando para ele ali tão fragilizado e cheio de aparelhos. E então, lá vinha ele caminhando até ela. Ela sabia que ele seria capaz, sempre soube. Carlos, você está andando. Eu sempre soube que você conseguiria, exclamou ela com surpresa. Bem, não estou assim um andarilho. Ainda não consigo correr a São Silvestre, mas eu chego lá, brincou ele. Os dois riram, deram-se as mãos. Ele olhou para ela e deu um sorriso encabulado. Cristina quis saber do que ele estava achando graça. Sempre achei que você fosse mais alta, disse ele. Acho que me enganei. Bom, e eu sabia que você era um rapaz alto, mas eu não sabia que era tão alto. Estou me sentindo mínima agora, respondeu ela com um sorriso. Os dois riram novamente. Seus olhos estavam fixos um no outro, sem nem olharem para o lado. Até que Carlos deu uma titubeada. Cristina o agarrou forte, com medo que ele caísse. Então olhou para ele meio sem graça e disse: Pensei que você fosse cair. De qualquer forma, imagina, se eu iria conseguir segurar um cara do seu tamanho, né? Disse Cristina em tom de brincadeira. Iríamos os dois para o chão. Carlos achou graça e respondeu: Você é mais forte do que imagina. Você também, retrucou Cristina. Talvez você não saiba, mas há um novo homem renascido desse acidente, e você faz parte dessa mudança. Os dois ficaram em silêncio, não conseguiam esconder o sentimento recíproco. Seus corpos se aproximaram. Era inevitável. Não conseguiam se conter, nem fazer uso da razão. Carlos levou os braços em volta de Cristina e a puxou para perto de si. Agora eram as pernas dela que faltavam. Se ele a soltasse, certeza que ela iria ao chão. Seus rostos se aproximaram. Cristina não tinha forças para resistir. As bocas se atraíam, como se procurassem o melhor momento para se encontrarem. Então Carlos a beijou. Cristina correspondeu ao beijo. Entregou-se àquele momento. Ele a puxou mais ainda para perto de si. Cristina sentia-se segura em seus braços. Lembrou-se que, vez ou outra, pegava-se imaginando como seria o beijo de Carlos. Era quente, envolvente. Sentia-se completamente entregue. Não tinha forças para afastá-lo de si. Ao contrário, colocou sua mão sobre o rosto de Carlos, sentindo sua barba por fazer.
Suas línguas se acariciavam com desejo. Suas respirações ofegantes se cruzavam. Queria que aquele momento durasse para sempre. De repente, ouviram um barulho. Algo pesado caíra ao chão. Afastaram-se com susto. O enfermeiro então entrou porta dentro. Tinha tropeçado em algo do lado de fora. Graças a Deus. Do contrário, teria pego os dois no flagra. Carlos e Cristina estavam mudos, ainda assustados e com seus batendo muito forte. Cristina foi a primeira a se recompor. Que bom que você chegou, disse ela ao enfermeiro, que acabara de entrar. Ajude-me, você pode trazer a cadeira de Carlos até aqui? Claro, o Marcos me pediu que viesse buscá-lo e levá-lo de volta ao quarto. Doutora Débora pediu a ele que fizesse algo para ela. Então ele me pediu que viesse no lugar dele, respondeu o enfermeiro, sem desconfiar de nada. Depois conversamos. Cristina sussurrou no ouvido de Carlos. Carlos confirmou com a cabeça. Capítulo 15. Carlos e o enfermeiro estavam de volta ao quarto. Carlos estava ainda em choque. Aquele beijo não fora planejado. Espero que Cristina não pense que caiu em uma armadilha ou coisa parecida. Havia imaginado algumas vezes como seria a sensação de beijar Cristina. Não conseguia tirar o ocorrido do pensamento. Sentir o perfume dela, o corpo dela junto ao seu, sua respiração ofegante. E então, deu tudo certo? Oi? Carlos, por favor, agora você deu para ficar ausente das coisas? Tudo que a gente fala você pede para repetir, credo? Respondeu Augusto sem paciência. Eu? Ausente? Quando? Disse Carlos ainda meio perdido. Eu tô dizendo mesmo, viu? Até onde eu sei, você nem está tomando medicação que tem efeito colateral desse tipo, disse Augusto. Desculpe, meu Augusto, eu ando meio maluco mesmo. Desde que acordei desse acidente, eu já não sou mais o mesmo. Ainda tenho que aprender a ser essa nova pessoa, retrucou Carlos. Bem, se ser esse novo homem significa ficar longe da Vivian, tem meu apoio. Definitivamente, preciso me livrar daquela mulher. Ainda há coisas sobre ela que ainda não contei a ninguém. Por enquanto, prefiro que fique assim. Quando tiver alta, vou resolver esse problema. Carlos, eu sei que vocês discutiram feio no dia do acidente. Eu sei que ela está diretamente ligada a tudo o que aconteceu naquela noite. Tem certeza de que não quer me contar nada? Você me conhece, sabe que eu guardo segredo. Eu sei, Augusto, não tenho dúvidas. A vida toda fomos confidentes, você já sabe dos meus sentimentos com relação a Cristina. Eu não disse nada para mais ninguém. Então, por que não me conta sobre a briga? Quem sabe eu posso ajudar. Contar sobre a briga me faria reviver tudo de novo, entende? Passar toda a raiva novamente. Aquela raiva ensandecida que me fez sair dirigindo como louco. Tudo bem. Entendo seu ponto de vista, não vou insistir. Mas lembre-se, ela anda atrás de você. Não demora nada e ela vai descobrir que você está aqui. Vai aparecer de surpresa, pode crer. Eu sei, eu espero que não apareça, mas se isso acontecer, eu vou recebê-la e dispensá-la. Não vou tratar de nada com ela aqui dentro desse hospital. Minha alta correrá em breve, já não vejo a hora de tomar as rédeas da minha vida novamente. Bem, sair daqui significa afastar-se da doutora Cristina.
é uma faca de dois gumes. Você mesmo já me disse isso. De qualquer forma, se precisar da minha ajuda para qualquer coisa, sabe que tem meu apoio irrestrito. Quer dizer, menos no caso de você voltar com aquela biscate. Carlos riu e confirmou. Não há a mínima chance de volta, acredite, Augusto. Olha só, se você quiser que eu fale com a doutora, que faça as vezes de cupido, é só me dizer, eu vou lá falar com ela. Eu agradeço a sua disponibilidade em me ajudar. Se precisar, falarei com você sim. Obrigada, disse Carlos. Sabe, eu descobri quem é o ex-marido dela. Descobriu? Não me diga. E quem é? O doutor Eduardo. O doutor Eduardo, aquele engomadinho? Aquele mesmo. Não me admira nada não ter durado, concluiu Augusto. É verdade. E pensar que eles ficam por aí, hospital afora, se cruzando todos os dias, haja estômago. Concordo com você. Haja estômago, disse Carlos. O celular de Augusto toca novamente. Mais uma vez é Isabel. O que foi, Augusto? Algum problema? Quis saber Carlos. Coisas do restaurante. Olha, já disse, vai lá resolver o que você tiver que resolver, eu fico aqui. Certeza? Certeza. Eu estarei de volta em uma meia hora, pode contar no relógio. Vai lá, meu amigo, não se preocupe. Augusto então aproveitou que Carlos já estava quase bom, deixou o hospital e foi resolver o problema. Cristina, minha amiga, o que há com você hoje? Perguntou Débora. Entrando no consultório onde Cristina estava, como sempre, sem bater. Oi? O quê? Disse Cristina meio perdida. Cristina, pelo amor de Deus, o que você tem? Você tira uns dias de folga, eu penso que você vai voltar melhor e olha aí as suas condições. Não sei nem se você lembra o seu próprio nome. Coisa minha, Débora, coisa minha. Olha só, eu sei que você está em um período difícil da vida. Entendo que você queira guardar as coisas para si, tudo bem. Mas se precisar desabafar, eu tô aqui. Eu tenho esse jeito meio tresloucado, eu sei, mas você sabe que pode contar comigo. Claro que sei, Débora. Afinal, somos amigas há anos. É que nem eu sei direito explicar o que está acontecendo. Deixa eu me situar, assimilar as coisas, respondeu Cristina. Tudo bem, sem problemas. Quando precisar, estarei aqui. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Na verdade, duas, disse Débora. E o que é? Eu adorei o passa-fora que você deu no Eduardo. Continue assim. 2, eu não sei se te interessa saber. Eu acho que sim. Aquele certo paciente que eu não posso dizer o nome, senão você fica brava comigo, está sozinho no quarto. O Augusto acabou de sair. De nada. Tchau. Débora disse isso e saiu. Cristina entendeu que não adiantava negar as coisas, nem para Débora, nem para si mesma. Certamente Carlos mexia com ela de uma forma que não conseguia controlar. E, na verdade, esse era o grande problema. Detestava a ideia de estar perdidamente apaixonada. Já tinha se decidido por não se meter mais em relacionamentos, e então aparece Carlos para bagunçar a sua vida. Tinha certeza
que no minuto em que Débora soubesse de seus sentimentos por Carlos, ela não iria sossegar até que Cristina desse uma chance a ele. Cristina estava decidida a deixar coisas como estavam quando voltou do seu recesso. Mas aquele beijo veio mudar tudo. Se já não conseguia parar de pensar em Carlos, imagina agora. Tinha que tomar uma atitude madura. Não dava para ficar fugindo. Teria que ir até o quarto de Carlos. Precisavam conversar com franqueza, como duas pessoas adultas que eram. Levantou-se e saiu em direção ao quarto de Carlos. Capítulo 16. Carlos estava sentado no sofá. Tentava continuar a leitura de seu livro. Volta e meia parava, ficava pensativo e voltava à sua leitura. Não conseguia se concentrar. De repente, ouviu alguém bater à porta. Carlos, está acordado? Incomodo? Perguntou Cristina. Você nunca incomoda, doutora? Entre, por favor. Cristina estava meio sem jeito. Ambos estavam um tanto desconfortáveis, tendo que encarar um ao outro. Acho que, precisamos conversar, disse Cristina bastante sem graça. Sim, precisamos, concordou Carlos. Cristina sentou-se no sofá, ao lado de Carlos. Ele, então, foi o primeiro a tocar no assunto. Antes de tudo, eu preciso que você saiba que nada do que aconteceu foi premeditado. Eu realmente só queria que você fosse a primeira a saber que eu já estava de pé. Acredito em você, Carlos. Não tenho motivos para achar que você esteja mentindo, respondeu ela. Bem, agora me sinto mais aliviado em saber que você acredita em mim, disse ele. Já contou a novidade aos seus familiares? Ainda não. Fiquei tão atordoado com o que aconteceu que eu nem lembrei, respondeu Carlos sem graça. Eu também ainda estou meio atordoada, confessou Cristina. Cristina, Carlos, disseram os dois ao mesmo tempo. Ficaram em silêncio. Não conseguiram segurar os próprios instintos. Suas bocas se uniram em um novo beijo, ainda mais intenso do que o primeiro, já que estavam sentados e não corriam risco de cair. Suas mãos percorriam os corpos um do outro, beijavam-se com força, estavam ofegantes. Cristina conseguiu reunir o pouco de forças que ainda tinha e afastou-se. Cristina, me perdoe, eu... Não se desculpe, Carlos, nós dois nos beijamos. Aconteceu. Eu realmente não sei o que dizer. Desde hoje de manhã, eu não tenho controle sobre mim. Nem eu, Carlos, nem eu, confessou Cristina. Mas não podemos continuar agindo dessa forma. Tem razão, concordou ele. Aqui é o meu local de trabalho. Não posso me comportar assim. Isso nunca tinha acontecido comigo. Nunca. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não consigo fazer uso da razão, disse Carlos. Nem eu tampouco, Carlos. Mas precisamos nos controlar. Eu sei. Mas não consigo parar de pensar em você, Cristina. Esse sentimento por você apenas aconteceu. Precisamos conversar. Fora daqui. Em breve você terá alta. Vamos tomar um café, quem sabe? Mas aqui não podemos. Sim, eu concordo. Até por isso mesmo, nunca lhe disse nada sobre o que eu estava sentindo. Bem, pelo menos até hoje cedo. Carlos, tem outra coisa. O quê?
Eu sei que você tem alguém. Eu sei que houve um desentendimento com essa pessoa, o que deu causa ao seu acidente. Não posso ficar eu aqui aos beijos com alguém que não é desimpedido, disse Cristina, abrindo seu coração. Não tenho relacionamento nenhum com ninguém. Quando saí do restaurante naquela noite, tinha terminado tudo. Deixei bem claro que não tinha volta. Mas você tem razão. Preciso reafirmar a essa pessoa a minha decisão. Carlos, eu preciso que você entenda que não necessariamente você e eu teremos algo entre nós. Como você bem sabe, eu já lhe disse isso, e não me sinto preparada nem disposta a me relacionar com alguém neste momento da minha vida. Sim, doutora, eu sei bem disso, mas o relacionamento que eu tinha chegou ao fim por si próprio. O que quer que esteja se passando entre nós não tem relação nenhuma com os motivos pelos quais eu terminei com ela. Como você, também eu não tenho nada em mente. Como já lhe disse, nada foi premeditado, apenas aconteceu. Até agora o que temos é um café quando eu estiver alto. Acredito no que você está me dizendo. Eu só queria ter certeza de que não andei beijando ninguém comprometido. Muito bem. Já que você tocou no assunto, vou lhe contar brevemente o que aconteceu. Entrar em detalhes para mim ainda é muito difícil. Significa ter que reviver tudo de novo. Carlos, não se sinta obrigado a me contar nada. Eu realmente não quero invadir a sua vida pessoal. Eu só queria me certificar de que não estávamos fazendo nada errado. Mesmo assim, gostaria de lhe contar, insistiu ele. Muito bem, estou aqui, sou toda ouvidos, vá em frente. Nosso relacionamento, se é que eu posso chamar assim, era cheio de altos e baixos, idas e vindas, muitas brigas, bate-bocas, discussões. Eu estava vivendo no limite das minhas emoções. Muito trabalho, estresse, correria. Ficar com ela era como um vício. Você sabe que faz mal, mas não consegue largar. Ela bebia muito, dava vexame. Uma vez sumiu com meu carro por semanas, sem que eu soubesse o paradeiro. Vivia endividada. Me pedia para pagar suas contas, era perdulária. Sempre que eu tentava terminar tudo, de alguma forma ela me convencia a voltar com ela. Na maioria das vezes, me fazendo sentir culpado por aquele estado lastimável em que ela se encontrava. Acabava por me convencer que a culpa era minha. Carlos, você é um homem inteligente. Como se deixou dominar assim? Eu acabava sentindo pena dela e o pior, ela fazia drama, dizia que sem mim ia dar fim à própria vida. E veja só o que acabou acontecendo com você, refletiu Cristina. Mas um dia, por acidente, acabei lendo uma troca de mensagens entre ela e um outro homem, um tal de Ciro. Tirei foto da conversa com meu celular. Por alguns dias acompanhei a conversa e pude entender que ele a guiara todo esse tempo. Basicamente, estavam interessados no meu dinheiro. Não passavam de um casal de golpistas. Carlos, meu Deus, você então a confrontou na noite do acidente? Perguntou Cristina. Sim. Disse que sabia da existência desse tal de Ciro, mas não contei para ela tudo o que eu sabia, já que eu passei vários dias acompanhando a troca de mensagens. Marquei de encontrá-la no restaurante. Já tinha bebido bastante antes de chegar lá. Coloquei-a na parede e ela não negou. Botamos para fora um monte de verdades. E aí, saí daquele restaurante me sentindo um perfeito idiota. Quase um ano metido naquele pesadelo. Meus amigos e familiares tentando me convencer
a terminar tudo a tempos e eu caindo na conversa mole dela. Trocamos ofensas, acusações, foi uma briga muito feia. Entrei no carro alcoolizado, fumaçando de raiva, então o desfecho você já conhece. Alguém mais sabe disso, Carlos? Sobre ela ser uma golpista? Ainda não. Nem sei se eu vou contar. O que importa é que eu acordei do transe, sabe? Eu estou feliz por você ter enxergado as coisas, mas de fato não precisava ter colocado sua própria vida em risco. Você quase morreu. O estado que você chegou aqui. A sorte é que você é forte e robusto. Uma pessoa mais frágil não teria resistido. Por outro lado, tudo isso teve que acontecer para que eu parasse e repensasse a vida. Mais que isso até. Nossos caminhos se cruzaram, Cristina. Carlos, quando abri os olhos aqui nesse hospital, eu pensei que eu já estava do outro lado da vida. Então você apareceu com essa sua voz doce, com essa segurança nas palavras, me dizendo que tudo ia ficar bem. Acreditei em você. Confiei no que você me dizia. E aqui estamos nós, suspirou Cristina. E aqui estamos nós, repetiu ele. Carlos então aproximou-se novamente de Cristina, encostou sua testa na dela, fechou os olhos. Carlos, por favor, você precisa me ajudar. Eu não consigo recusar você. Eu não consigo. Beijaram-se novamente, com voracidade. Não conseguiam deter o desejo que os invadira. Como resistir àquele sentimento arrebatador? Sabiam que podiam ser pegos, mas não conseguiam ser racionais naquele momento. Ter Cristina ali tão perto, tão ao seu alcance, depois de fantasiar tantas vezes a respeito dela. Beijar Carlos, assim, depois de ouvir dele que ela o atraía, não havia o que fazer a não ser entregarem-se à paixão, que arrebatava a ambos com tamanho furor. Estavam tão entregues um ao outro que não ouviram quando Débora invadiu o quarto sem bater, como era seu costume. Ao se deparar com a cena, ela quase infartou e sussurrou para si mesma: Minha Nossa Senhora de Guadalupe, Carlos e Cristina. Disse isso e saiu porta fora, antes que sua presença fosse percebida.